Olá pessoal, tudo bom? Sou Tássio Rodrigues Capraneira, eu sou autor, sou editor e sou tradutor também, né? Ahn, Sou a pessoa que está ali por trás da Melusine Press, né? A editora Melusine Press, que é uma editora independente, recente, mas que está aí tentando pegar um espacinho, né? Um lugar ao sol aí. Bom, eu já fui publicado como autor, né? Eu já fui publicado pela Rafus Press, pela Diário Macabro, pela editora Nefelibata e pela revista Literomancia. Mas meus principais trabalhos são na Rafus, né? Eu publiquei As Ruínas Futuras, que é um livro de contos, o primeiro livro de contos a saber, né? O primeiro livro de contos neodecadentistas, declaradamente neodecadentistas brasileiro. E o Palacete das Romãs, que é a primeira novela neodecadentista brasileira. Bom, a convite do Alcebiades, né, o caro amigo, editor e também grande, posso dizer aí que é uma pessoa que ajuda pra caramba, né, sempre tá apoiando a gente, né, eu que estou começando, ele sempre ajuda com dicas muito valiosas, né. O convite dele eu vim aqui falar um pouco sobre as minhas influências e sobre o livro, né, sobre meus livros, sobre também traduções. Primeiro acho que eu vou falar bem brevemente aqui sobre a tradução mais difícil que eu já fiz. Essa foi uma das perguntas, né, legais que a gente trouxe para a pauta. Bom, eu já traduzi Machen, eu já traduzi William Hope Hodgson, eu estou traduzindo aí da Hodgson e Machen, né? São traduções que vão sair pela Melusine, inéditas, tá? Eu já traduzi Lafcadio Hearn, eu já traduzi autores franceses, tipo o Georges Rouvray, o Jean Lorrain, o Villiers também. Já traduzi autores espanhóis também que vão sair, hispano-americanos, melhor dizendo, né, que vão sair também pela Melusine. Não vou soltar o nome aqui porque é segredo de Estado. Mas a tradução mais difícil que eu já fiz foi a tradução do Malcolm Reimer, que é o Varney, né? Varney o Vampiro, que saiu pela editora Sebo Clepsidra do cara amigo Cid, que também é outro editor que conhece muito, sabe muito e está sempre ajudando os mais necessitados, assim digamos, né? É uma pessoa que está sempre divulgando seu conhecimento, né? E distribuindo, digamos assim. Bom, por que o Varney? Cara, uma tradução a 8 mãos, né? Eu imagino que até agora todos os 4 tradutores envolvidos, a Marina Seno, o Alcebiades, o Carlos e eu, temos todos, né, as 2 mãos. Mas é uma tradução a 8 mãos e vários desafios, né? Porque assim, as pessoas têm aquele preconceito, porra, Penny Dreadful, linguagenzinha sabe, linguagenzinha furreca. Assim, eu desafio, né, quem diz esse tipo de coisa hoje em dia, né, super anacrônico, dizer, linguagem furreca. Cara, vai lá traduzir 2 páginas do Varney. Eu não dou assim 1000 caracteres para vir pedir ajuda para um tradutor profissional, porque é muito difícil assim. A gente está falando, principalmente ali do Varney, de um inglês Cockney, que é o inglês falado pelos marinheiros, pela ralé londrina, né? O pessoal ali é o inglês marginal, né? Mais marginalzão e está impregnado ali de gírias navais, né? Tem um personagem lá que é o Almirante. Cara, é muito. As expressões que ele usa são muito variadas, às vezes são muito próximas, elas querem dizer a mesma coisa, mas são expressões que estão muito próximas ali, né? E você tem que traduzir, você tem que optar, se você vai estar fazendo uma tradução diferente para todas, você vai, mesmo que haja pouquíssima alteração, você vai traduzir tudo igual, enfim. Mas Carlos Primati, Alcebiades, a Marina, eu, o Cid, né? Ele estava cabeceando tudo, que estava à frente de tudo ali. A gente conversou muito, fez muita pesquisa,
trocou muita ideia, o grupo tinha sempre mensagem para ser lida. Então, Varney foi a tradução mais difícil que eu já fiz, mas foi também a mais prazerosa, a que eu mais aprendi, porque teve muito desafio, assim. A gente se dedicou muito, né? E o trabalho depois do Primate, do Cid, para pegar as traduções de 4 pessoas né, e deixar o barro, digamos assim, deixar o barro todo da mesma cor, para não ficar, né, aquela coisa sedimentada, parecendo um extrato assim cortado na beira da praia, foi árduo, né? O livro demorou para sair exatamente porque a busca pela perfeição, né, do material final, que é o mínimo que o trabalho merece, que o texto merece, né, porque é um resgate incrível esse do texto do Varney, né, foi bem legal. Bom, agora falando sobre as minhas influências. Isso é sempre difícil, eu acho sempre muito complicado falar sobre isso, porque elas mudam. Eu sou um autor que lê muito, eu leio muito e coisas muito variadas. Então, semana retrasada eu estava lendo J.G. Ballard, né? Eu estava lendo Crash dele, que virou filme pelo Cronenberg. Hoje eu estou lendo Pulson Lin, né? Strange Tales from a Chinese Studio, e estou lendo Yasunari Kawabata, né? A dançarina de Iso, e tem até aqui do meu lado, né? A Casa das Belas Adormecidas. E enquanto eu tô lendo isso, eu tô lendo também O Desfiladeiro do Medo, do Clive Barker. Então, assim, eu leio muito e de muita coisa. Então, as influências mudam. Só que eu posso dizer que existem alguns nomes que atravessam sempre a minha escrita e estão ali e não tem como escapar. Eilos, né? O primeiro deles, e não está em ordem de importância, mas o último é muito especial, eu vou até explicar porquê, mas o primeiro é o Villiers. O Villiers de L'Isle-Adam, o Conde Villiers de L'Isle-Adam, que morreu em 1889, um dos maiores decadentistas, né, franceses. Ele inventou o conto cruel, ele inventou toda aquela forma de escrever, né, com aquelas histórias extremamente sardônicas, extremamente sarcásticas, irônicas, né, em que a crueldade, claro, é o mais importante, né, a ironia, são contos ácidos, né, que às vezes que o horror está nas entrelinhas, né, o diabo está nos detalhes. O horror está nas entrelinhas ali, não é um horror muito gráfico, né? Não é sanguinário. Ele é sanguinário no sentido da moral, né? Ele é um violentador, para não usar outra palavra mais forte, da moral, da ética também. Então o Villiers mudou a minha forma como eu enxergava o conto de horror, né? Não posso dizer talvez que o Villiers escrevia vários contos de horror, não. Acho estranho dizer isso. Eu mesmo li bastante e não lembro de muitos, mas assim, Contos Cruéis, ele era o mestre, claro. Depois vem o João do Rio. Eu não preciso dizer que o gingado brasileiro, a verve brasileira, carioca mais especificamente, do João do Rio, na obra dele, aí sim, muito inspirada por Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, ele era um esteticista, ele olhava para a corrente do esteticismo, no João do Rio, né? E era um decadentista também. Então ele também me influenciou muito. Eu diria que As Ruínas Futuras não seria a mesma coisa se eu não tivesse lido o João do Rio. Né? Quem lê vai saber aí que o João do Rio tá ali. Bom, terceiro, Léon Blois. O Léon Blois, ele foi uma espécie de extensor do conto cruel, né? Então você tem o Conte dos Obligeants, Sueur de Sang, que na verdade é um recolecto de contos sobre a Guerra Franco-Prussiana. Mas assim, ele elevou, né, o conto cruel ali. Ele realmente transformou em algo bem elevado. Que já era, né, pelo Villiers. Então, Léon Blois também está aí na lista. Outro autor que eu idolatro muito é o Clive Barker. O Clive Barker destravou na minha mente um preconceito que eu tinha muito tempo atrás, fruto das minhas leituras do Lovecraft. Eu não quero, né, não tô xingando o Lovecraft nem nada, mas eu lia muito, principalmente o pensamento, as cartas do Lovecraft. O Lovecraft falou uma coisa, agora eu tô com 26, eu deveria ter uns 19, 20. E o Lovecraft falando que não há necessidade de colocar sexo nas histórias. E eu li aquilo e eu acreditei naquilo. Claro, o bobo sou eu, né? Não ele. Ele é o Lovecraft. Eu não sou o Lovecraft, né? Claro. Sou só um brasileiro.
Mas o que eu ia falar? Bom, e aí eu li isso e ficou na minha cabeça, e por muito tempo eu não escrevi, não colocava sexo nas histórias. Até que eu li um conto do Clive Barker. Agora me escapa o nome, porque os títulos dos contos dele são sempre bem estranhos, né? Tipo, Trem de Carne à Meia-Noite, As Cidades, a Serra, sei lá, umas coisas assim, sabe? Os montes, as cidades. E tinha muito sexo ali, né? E não era Hellraiser, não era Hellbound Heart. E eu falei, nossa, isso aqui é muito foda. E aí eu fui e o meu primeiro experimento deu muito certo, que foi o Hobby Amarelo, né? Um conto que é sexual, né? Fala sobre, entre outras coisas, disso, né? De estupro, na verdade. Violência sexual. E esse conto tá de graça, né? Pode ser acessado pelo pessoal. Aí entra na Nefelibata, lá no blog da editora Nefelibata, tá lá, o Hobby Amarelo. Vocês podem adquirir, pegar o PDF, tá de graça, né? Deu muito certo, as pessoas gostaram muito, né? Foi um debut, assim, que o pessoal adorou. E eu fiquei muito feliz, porque, putz, é o primeiro conto que eu publicava, o pessoal já gostou, então eu fiquei bem contente. E aí pra coroar, né, então o Clive Barker, e aí pra coroar o Yoreskal Ruiman. O Ruiman, sim, eu posso dizer que ele ocupa um espaço na minha escrita que, assim, ninguém consegue derrubar. Ele, eu tenho ele como, assim, ele não é um modelo, não é que eu quero fazer igual, mas eu vejo ele como um exemplo de tipo assim, ó, esses são os caminhos interessantes a serem seguidos. O Ruiman, ao meu ver, ele não era como uns decadentistas mais beletristas, sabe? Ele não embelezava a coisa da palavra pela palavra. O Ruiman, se você for ler mesmo boas traduções do Ruiman, não é um francês eruditaço. É uma linguagem coloquial. Ele inventa a palavra ali, ele é um Guimarães Rosa, que ao mesmo tempo é erudito e ao mesmo tempo extremamente vulgar, entendeu? Ele lança a mão de palavras que são ralé, que são micha, entendeu? E eu acho que ele faz uma mescla muito boa do que seria talvez um João do Rio, extremamente vulgar, extremamente, ainda assim, claro, com a sua erudição, mas extremamente prosaico, que fala a língua das ruas, né? E um Guimarães Rosa que, sei lá, usa palavras mais rebuscadas, que inventa palavras, que cria neologismos, que embeleza a sua escrita de maneira mais funcional, né? Não são adereços, né? É funcional. Eu posso estar falando, alguém pode achar que eu estou falando besteira. Eu não sei se eu me fiz claro, mas na minha mente está muito claro que o Ruiman, ele é uma mistura genial do que é extremamente vulgar e extremamente erudito. Bom, eu diria que é isso. Bom, me despeço aqui, eu sou o Tássio, autor, editor e tradutor, sou o editor da Melusine Press. A minha editora está lançando o primeiro material, que é uma revista de horror neodecadente, né? Inaugurando aí o movimento neodecadentista brasileiro, nascendo do trabalho que já vem feito também pelo Alcebiades, né? Que publicou já vários neodecadentistas do exterior, e eu também, né? Aqui do Brasil. Mas na Nepeitar vocês vão encontrar o Manifesto Neodecadentista, vocês vão encontrar contos, vocês vão encontrar artigos, poema, né, da autora Rafaela Alcoforado, vocês vão encontrar traduções de Gustave Meyrink, Georges Rouvray, H.G. Wells, enfim, horror para dar pau aí. É isso, me despeço, agradeço aí a atenção de vocês, foi um prazer falar com vocês, eu espero poder ter mais contato com o pessoal, e é isso aí, grande abraço.